No último fim de semana aconteceu um evento que vai ficar marcado na história, com certeza, né? Durante um comício político, o presidente, ou o candidato a presidente, né, Donald Trump, foi alvejado, né? Tentaram assassinar ele, né? E embora não tenha sido bem sucedido, como vocês já devem saber até essa altura do campeonato, né? Mesmo assim, esse evento vai ficar marcado e traz muitas implicações importantíssimas, que é o motivo pelo qual a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Primeira coisa, eu poderia ficar umas 4, 5 horas tranquilamente falando com vocês sobre isso, tá? Eu fiquei até conversando com algumas pessoas aqui sobre isso por bastante tempo, né? Então eu vou tentar sintetizar um pouco do raciocínio para falar para vocês, para tentar passar aqui a minha visão sobre essa história toda, né? Mas eu vou evitar falar algumas coisas que tá sendo mais batida que a maioria dos analistas ou do jornal, do que o pessoal tá falando, tá? Eu vou tentar evitar isso porque se já estão falando, eu vou só repetir. Então eu vou tentar focar em alguns pontos que estão sendo menos falados, tá? Já vou começar falando sobre o evento em si, né? O ataque, tá? A primeira coisa é que tem muita gente até tentando falar que isso foi uma coisa armada, né, para ele ter algum ganho político em cima disso, tá? Só que logo de cara, até pela questão em si, a gente já pode descartar, porque ele já estava na frente na política, nas pesquisas políticas, inclusive até bastante à frente. E a gente sabe que ele está disputando com um cara que não está em condições, né? O Biden já está com grandes sinais de que ele está incapaz mentalmente, né? Inclusive no dia anterior, se eu não estou enganado, ou 2 dias antes, ele chamou o Zelensky, né, de Putin, né? E antes, logo, ele também tinha chamado a Kamala, né, em vez de falar que era a Kamala Harris, né, a vice-presidente, ele falou que era a vice-presidente Trump também. E claro, isso nos últimos 4 anos a gente viu diversos eventos que comprovam isso, né? O cara simplesmente não tem condições. Então, o Trump está disputando com um cara que não tem condições. Ele está basicamente disputando contra ele mesmo. Se ele manter o ritmo e não fizer nenhuma cagada, ele vai ganhar essa disputa. É muito certo isso. Então, assim, pensar que ele precisaria se sujeitar a uma coisa tão apelativa quanto essa para tentar ganhar uma eleição, não faz nem sentido nesse cenário, tá? Mas avançando um pouco mais, né, no quesito do tiro em si, né, para fazer alguma coisa fake nesse sentido, seria necessário ou uma faca ou alguma arma de pequeno calibre, meio que a queima-roupa, para você conseguir errar propositalmente ou diminuir um pouco a taxa de erro, vamos dizer assim, né? Você tem um controle um pouco maior do que você está fazendo. Só que com uma arma maior, né, mas principalmente a uma distância tão grande, que foi cerca de 170 metros, tá? Não tem como fazer isso. Porque mesmo que fosse uma coisa mais ensaiada, mais perfeitamente coreografada do mundo, um vento que pegar já vai tirar de onde que seria o tiro. Então é um tiro muito difícil, em primeiro lugar, e a chance de errar era gigantesca se fosse uma coisa coreografada, né? Então, assim, realmente não dá para colocar nesse mérito. Até porque foi realmente tipo uma sorte desgraçada, uma sorte absurda do Trump, de ele ter, justamente na hora que ia pegar a bala nele, ter virado a cara para olhar o telão, né, que ele estava lá na apresentação dele. Foi realmente assim, uma coisa surreal essa sorte. Até por isso já seria um evento marcante. Mas é realmente absurdo, né? Tanto que mostra até que o cara tinha um bom tiro, porque ele realmente tinha o Trump na mira. Porque se ele não tivesse feito essa virada na hora, ele teria sido alvejado. E até eu vi algumas análises também, até de alguns especialistas em comportamento e tudo mais, né? E eles também comprovaram, né, na medida do possível, né, atestaram que pelo menos até as expressões de dor, assim, a reação completamente condizente. Tipo, não tem como falar que foi uma armação. Isso aí não tem cabimento, tá? E já puxando, avançando um pouco mais na conversa, ficou muito evidente algumas coisas muito peculiares. O serviço secreto americano, ele, né, antes de entrar para a próxima parte, deixa eu pensar aqui, ele se mostrou pelo menos ineficiente.
Ele e todo o aparato de segurança, né? Porque é um absurdo, é inadmissível como que uma pessoa consegue chegar a menos de 200 metros de um candidato à presidência, que é ex-presidente, né? É uma pessoa importante de qualquer forma, com uma arma de fogo de grande calibre, né? Pô, e ainda mais em espaço aberto, né? Tem muitas pessoas que viram o cara chegando, tem até casos e até vídeo do pessoal mostrando, tipo assim, apontando, cara, tem um cara armado ali, ó, pô, vocês não vão fazer nada. E ninguém fez nada, né? Então, assim, pô, não tem um perímetro, não tem nenhuma, não se faz revista. Ainda mais nos Estados Unidos, que é cheio de atentados, cheio de ataques, né? De cara louco, assim. Tanto que esse foi mais um, né? É inadmissível um aparato de segurança que se presta a acontecer uma coisa dessa forma, né? E ainda o cara teve tempo de dar 3 disparos contra o Trump. E errou, né? E aí depois disso que vem o pessoal atirar contra ele. Pô, eu até vi um vídeo, talvez eu deixe aqui na descrição. Demorou assim o processo todo de o cara chegar e subir no telhado ali do prédio que estava ali né, um pouco distante. O cara fazer a mira, até disparar, até o pessoal reagir. Cara, deu muito tempo, são cerca de 4 minutos. Tá? É coisa de louco, é muito tempo. O cara apareceu lá, não tinha nem que ter aparecido, né? Mas o cara apareceu, já era para ter sido pego, né? Então realmente é muito inusitado. É uma situação toda muito complicada e demonstra realmente a incompetência mesmo desses serviços, né? Lembrando que não foi só o serviço secreto, também tem a participação de outros, até da polícia local ali também, né? E todo mundo falhou. Então realmente é complicado. E até vou fazer um parênteses aqui, que curiosamente foi até no mesmo dia, se não estou enganado, a final da Copa América, né? Que foi lá em Miami, se não estou enganado, mas também problema da segurança ali do evento, que causou todo um transtorno, teve um monte de problema, né, tal. Pô, isso mostra que os caras realmente são incompetentes. Eles não sabem fazer segurança, tá? E até é engraçado, porque, pô, eles têm problema com isso faz muito tempo. Quantas boate, casa noturna, sei lá, esse tipo de evento não tem tiroteio, que aparece um louco e começa a atirar no pessoal. Invasão em escola, então, não vou nem falar, que isso aqui tem até zoeira na internet disso, né? Então, realmente é complicado. Os caras vendem uma imagem para fora que não condiz com a realidade. Os caras são incompetentes. Eles não têm um sistema, um aparato de segurança assim tão avançado quanto se promove aí, tá? Mas eu vou encerrar por aqui para ir para os próximos passos. Agora, eu vou começar a entrar numa parte que é um pouco mais polêmica, tá? Mas eu espero que vocês acompanhem o raciocínio aqui, mesmo que discordar, pelo menos colocar de uma forma respeitosa, né? Mas vamos lá. Não seria a primeira vez, nem na história americana em si, que o aparato estatal até participaria de alguma forma da eliminação de um político importante, tá? Especialmente até presidentes ou candidatos à presidência. A gente não precisa nem tão longe assim. É claro que a gente já lembra direto do Kennedy, mas também a gente pode lembrar do Lincoln. E também tentaram matar o Reagan. Mas tem vários casos aí na história. E se a gente pegar para a história da humanidade como um todo, então nem se fala. Só no Império Romano foram dezenas, né? Então é uma situação que a gente tem que levar e considerar realmente, tá? A primeira coisa que já começou a chamar a atenção, não só a minha, mas de um monte de gente logo de cara ali no evento, que geralmente você tentaria prender o cara. Ele foi muito sumariamente já eliminado, tá? Claro que quando tem um cara armado disparando, você vai eliminar ele, acontece. Só que não teve tipo nenhuma breve tentativa de capturar. Mas assim, eu não vou entrar muito nesse mérito também, porque eu não sou especialista nessa parte de segurança pública, nesses quesitos, né? Já tive um certo contato, mas não é minha especialidade. Mas de qualquer forma, um monte de gente já levantou isso, né? Inclusive, ele conseguiu fazer muita coisa até supostamente sozinho, o que é muito difícil, né? E a gente sabe que até às vezes que a pessoa até acredita que está sozinha, ela não está sozinha quando ela está trabalhando para alguma agência, geralmente agência de inteligência mesmo, né? Ou algum ator paraestatal. Mas no caso ali tem um monte de coisa que fica suspeita, tá? Mas até não vou entrar tanto nesse mérito agora, porque fica muito na teoria da conspiração ou não, mas fica nessa parte mais nebulosa. Porém,
a gente tem que levar isso a sério, porque a gente tem vários indícios que já podem contribuir para essa hipótese. A primeira coisa, o Trump já teve ali uma série de rusgas ali com o FBI, por exemplo. Até tem uma coisa que me apareceu depois disso, né, que quando o FBI invadiu a casa dele lá na Flórida, se não estou enganado, né, Mar-a-Lago lá, eles entraram até com arma em punho e tinham autorização até para atirar se houvesse resistência, qualquer coisa nesse sentido, né. Então isso já é uma coisa assim, que é um pouco mais incisivo do que o normal da FBI, né? Mas, ok, é só um indício. Mas também tem problema com a CIA, né? Tem algumas coisinhas, inclusive o Trump disse, antes desse caso, que ele revelaria um monte de coisas do caso do Kennedy, que, embora a teoria oficial, né, a história oficial é que foi um atirador sozinho, na mesma história de sempre, atirador sozinho, que ele tinha ligação com a máfia, aí eles colocaram que tinha uma ligação da máfia com a família Kennedy, que até é bem possível, bem plausível, né, e se não me engano é mesmo, só que só isso não explica, né, e inclusive a gente tem vários outros indícios, né, inclusive até no Arte da Guerra, né, teve um especialista, um estudioso desse caso, que levou vários indícios, vários documentos, vários negócios científicos, falando uma outra possibilidade, indicando que muito provavelmente tem aquela teoria, né, mas meio que corroborando a teoria de que a CIA, na verdade, que eliminou o Kennedy. Tá? Isso, se a gente entender o contexto, que eu vou falar daqui a pouco, fazer um paralelo também, faz sentido, né, se a gente lembrar até dos últimos vídeos, falando da questão do Estado Profundo, vamos dizer, da elite ali, americana como um todo, né, tem um entendimento diferente do que o governante naquele momento estava tentando levar o país. Tá? Então, assim, tem vários negócios que indicariam que talvez as agências de inteligência como um todo não tenham o Trump em tão boa conta assim, né? Até isso pode ser levado em conta, porque tem vários analistas indicando que, tipo assim, o serviço secreto ali fez pouco caso do Trump, da proteção dele em si. Tanto que, como eu falei, demorou bastante tempo para eles começarem a reagir, né? Isso é uma coisa profissionalmente impensável, assim, de segurança de autoridade, né? Fizeram um monte de coisa assim, parece que eles fizeram meio que deixaram uma brecha para acontecer alguma coisa, sabe? Então, isso, embora pareça bem forçado, é uma coisa muito possível, tá? Que a gente tem que levar em conta que isso pode acontecer, pode ter acontecido no caso, né? Mas para aprofundar um pouco o entendimento sobre esse aspecto, né? Porque talvez quem está chegando aqui pela primeira vez, quem não sabe tanto dessa parte como um todo, não vai entender muito bem. Então, para explicar um pouco disso, até nossa comunidade aqui, nossos canais parceiros, né, nossos amigos e outros analistas também que a gente acompanha, né, a gente vê faz um tempo já, né, que essa elite, né, americana, vamos dizer dessa forma, ela também não é uma coisa uniforme, né? Existem várias facções internas, a gente pode dizer assim, né? E tem muita coisa mostrando, né, apontando pra gente que parece que tem um racha, né, nisso aí. E é muito provável que essa coisa que eu acabei de falar tenha totalmente a ver com isso aqui, tá? Essa questão do Trump. Porque o Trump, a gente tem várias possibilidades que eu não consegui ler ainda exatamente qual que é. E eu não vou me estender muito também porque pode aparecer uns loucos aí querendo defender e bom, pode complicar essa situação aqui, né? Mas aparentemente o Trump ele é uma ovelha negra ali, ele é um cara mais disruptivo dessa elite, embora ele faça parte também, tá? Ninguém que chega lá em cima é alguém fora dessa cúpula aí. Todo mundo, até porque o Trump também era um desses multimilionários, né? Mas ele faz parte, só que ele parece ser pelo menos algum cara mais disruptivo, né? Um pouco mais rebelde lá dentro, ou então ele faz parte de um dos grupos que está descontente com o resto, ou então, uma possibilidade, pode estar querendo angariar mais o poder ali no país para ele ou para esse grupo, tá? Eu não sei qual opção é, tem até umas outras também, mas não vou entrar aqui, mas eu não sei qual opção é. Porém, o que a gente consegue ver nitidamente é que a elite americana está rompida e está disputando poder, está realmente tem uma praticamente guerra da sombra, né? uma briga ferrada nos bastidores, tá? Que inclusive podem muito ter a ver com isso aqui.
assim como o exemplo que eu falei lá do Kennedy, né? Só para explicar um pouco também, para vocês entenderem, o Kennedy, ele tentou ter uma abordagem muito mais apaziguadora. Lembrando que a gente estava no ápice da Guerra Fria ali, né? Teve logo a crise dos mísseis em 62, né? E ele foi assassinado, se eu não estou enganado, em 64, tá? Mas de qualquer forma, foi ali um período que estava o ápice da Guerra Fria, em que ela quase deixou de ser fria mesmo, né? E o Kennedy, ele tinha uma abordagem para tentar apaziguar essa situação, de ter uma detente, né, com a União Soviética, assim como os Estados Unidos fez em 71, principalmente, né, com a China, né, fazer uma coisa parecida isso com a União Soviética. Essa era a ideia dele, criar um canal de comunicação, baixar os ânimos, né, fazer uma coisa mais colaborativa, mais para a paz mesmo, né. Só que a elite americana naquele momento não queria isso, né, até porque estava tendo até aquelas caça a bruxas, né, dos comunistas, estava tendo tudo aquilo que a gente já sabe. Então uma situação bem complicada nos Estados Unidos. Lembrando que também um aspecto importante dessa elite, um ramo, né, é do ser armamentista. Se você diminuir as tensões, menos armas vão ser necessárias, especialmente se não tiverem conflitos proxies, né, eu esqueci agora a palavra, nas periferias, é isso aí, conflitos periféricos no mundo, né? Porque se não tiver problema, não vai precisar de arma. Então, não é tão interessante, né? Isso levou ao que, segundo aquela teoria da CIA, né, a CIA, amando, né, dessa elite, porque faz parte, né, do Deep State, a CIA faz parte do Deep State, que faz parte dessa elite. Pronto. Vieram a eliminar essa liderança dissidente, dessa forma, né, que era disruptiva. Eu usei essa metáfora não, esse paralelo para já autoexplicar a situação do Trump agora. Com um monte de medidas que ele está pretendendo trazer agora, né, e seguindo também o que ele já fez no passado, parece que a elite como um todo está descontente e quer se livrar desse risco. Tá? E até curioso, porque até recentemente, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu até separei, 2 meses atrás, teve uma publicação do Atlantic Council que o título do artigo chama "O assassinato do Trump, né, essa fantasia, tem um propósito obscuro", né, que é falando que seria importante, resumindo, né, importante até matar o Trump, embora seja uma coisa complicada, mas que teria um efeito positivo, porque para eles, né, eles seguem essa retórica que é para manter os Estados Unidos como ele está agora, ou como eles gostariam que fosse, bem mais nessa linha atlanticista, né? Até por isso que é o Atlantic Council também, né? Eles seguem essa vertente ideológica atlanticista, tá? Então é bem complicado, né? E tem vários outros analistas também apontando que, é óbvio que eles vão tentar assassinar o Trump por conta disso, né? De várias medidas, como eu já falei, tá? Mas eu vou também encerrar por aqui para não me estender demais. Agora trazendo um pouco as implicações desse evento. Eu vou primeiro tratar aqui da parte interna, que acho que é o ponto crucial aqui dessa conversa hoje, tá? Que até algumas pessoas já estão começando a perceber o problema, mas aqui no Brasil, digo, né? Mas ainda está longe do que precisaria ser tratado com realidade, né? Que, querendo ou não, né? Eu vou já tratar direto aqui. Isso pode ter um desfecho extremamente negativo que pode até levar a um conflito maior, né? Ou até realmente a eclosão de uma guerra civil. Eu vou explicar melhor agora, porque parece uma coisa forte aqui que eu estou falando, né? Mas não sou só eu que estou falando, tá? A gente tem até jornais importantes, né? Coisas importantes falando que isso é uma realidade possível lá nos Estados Unidos, tá? Eu já tenho falado isso para vocês aqui também, já faz algum tempo. Só que faz uns 2, 3 anos, talvez até 4, que os americanos estão percebendo isso, cada vez mais, que talvez seja até iminente uma guerra civil americana, por conta de tudo que vem acontecendo lá, de como a sociedade está se comportando, o que está levando a tal coisa, né? Na verdade, isso vem principalmente depois daquele evento lá do 6 de janeiro, né, de 2021, se eu não estou enganado, quando invadiram a Casa Branca, aliás, o Capitólio, depois que o Trump perdeu aquela eleição para o Biden, né? Então, assim, tem até jornais tratando isso sério, e a gente pode ver isso. Saiu um filme recentemente sobre guerra civil,
lá nos Estados Unidos. Então, o ponto é, antigamente, se você falasse disso, ia ser uma coisa muito de louco. Só que já é uma coisa tão forte, tão presente, que já está tão no imaginário ali da população que até virou um filme. Tá? Então, eu presto muita atenção nessas coisinhas aqui, por exemplo, com relação a alguns jogos, alguns filmes, porque são coisas bem sutis que já vão falando um pouquinho também as coisas. Né? Pô, saiu um filme de guerra civil, já é um pouco uma preparação ali para a mentalidade da população. Né? Para ilustrar um pouco para vocês também, teve uma pesquisa recentemente que apontou que 75% dos americanos acreditam que a democracia lá está em risco nessa eleição, que podem acontecer problemas lá, até com relação à parte de violência. Tá? E até 25% acreditam que os patriotas terão que usar a violência para salvar o país. Até essa frase até já mostra um pouco da questão, né? Como começa a ficar uma coisa um pouco complicada. Né? Mas é complicado porque assim, parece uma coisa muito forte falar assim que pode virar uma guerra civil, uma coisa dessas. Né? Só que o problema é que a sociedade americana, eu até vou tentar evitar entrar muito nisso porque é um vídeo por si só, né? Mas tá numa situação tão complicada, tá tão radicalizado lá dentro, que é um barril de pólvora, na verdade, né? Resumindo bastante. E o problema também é que até agora os dois lados, né, tanto os republicanos quanto os democratas, eles têm trabalhado extremamente em cima dessa divisão. Só estão intensificando essa divisão. Estão radicalizando ainda mais. Tanto é que depois, né, enquanto ele estava saindo, né, sendo escoltado para o carro para sair do local, né, do evento ali, que ele foi alvejado, ele parou, né, para o público e falou: lutem, lutem, lutem. Assim, então, instigando, né, uma tensão ainda maior. Não foi uma coisa de tentar dar uma arrefecida nas tensões, né? Só pra gente pensar. Tá num nível que o presidente Biden, agora, né, depois do evento, ele teve que pedir por união da população, porque ele sabe que, todo mundo percebeu, né, na verdade, que é uma questão de tempo para começar a ter outros eventos desse tipo em resposta. Né? Então aqui até um possível começo, né, de algum problema maior, porque vamos supor, pega alguns caras radicais, eu tenho certeza que tem muitos caras que se voluntariariam a ser um atirador desse mesmo, que fosse ser morto depois para matar um cara ali vamos supor, né, pega um cara trumpista radicalzão, pegar ele a tentar matar o Biden, ou tentar matar, sei lá, Kamala Harris, qualquer outro político desses, é possível. Tá? Aí, se isso acontecesse e tal, ou até às vezes nem tanto, mas vir um outro tentar matar o Trump mesmo, ou tentar matar um outro cara ali ligado, né? Que nem o vice-presidente também. Então, o problema pode começar com isso, tá? Porque aí a tensão só vai aumentar, o fogo só vai aumentar também, até que isso descambe para um outro nível, né? Porque também, uma coisa que o pessoal não sabe, mas existem diversos grupos internos lá nos Estados Unidos, diversos grupos radicais até, né? Eu lembro que eu vi há um tempo atrás uma estimativa que tem pelo menos 40 grupos, e a gente tem dos dois lados, e até sem ser dos dois lados também, grupos diferentes, né? Que o pessoal não sabe disso, né? Voltando a falar. Até uma coisa, existem grupos nazistas, declaradamente e abertamente, lá nos Estados Unidos. E lá é permitido, tá? Só um parênteses aqui. Então existem esses grupos, mas existem o Black Lives Matter lá, os Antifa, os anarquistas, aí tem o Patriot Front, porra, tem um monte de grupo de todas as matizes diferentes. Em um caso desses, né, de começar a ficar tão forte assim as tensões, é muito provável que, pegou um, pegou outro, começar, aí vai um pro pau com o outro, porque isso já quase aconteceu, por muito pouco não aconteceu, esses últimos tempos, né? Começa a manifestação de um lado, já começa a outra imediatamente lá, aí, às vezes chega a se colocar frente a frente, aí é complicado. Agora eu não estou lembrando se realmente teve confrontos assim, mas isso foi por pouco que não aconteceu, tá? Isso inclui também aqueles, por exemplo, os grupos mais conservadores, chegar de frente a frente com grupos, tipo fazendo marcha LGBT, assim, né? E sendo que dos dois grupos
tendo gente armada, assim, fazendo meio que uma escolta também. Então, assim, com isso eu quero dizer, olha a tensão que existe na sociedade americana. Esse aqui é um ponto, assim, mais que fundamental, isso aqui é vital, né, a gente saber e ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque é vital para os Estados Unidos, né? Então é uma coisa muito complicada, tá? E aí é o que eu trago, pô, uma coisinha dessas é uma faísca que quem iria imaginar que o assassinato de um arquiduque viraria uma guerra mundial? Fica essa reflexão aí, porque até nem tinha pensado nessa comparação, mas é muito parecido com isso. Uma fagulha às vezes explode uma bomba gigantesca, né? Então assim é bem complicado, porque eu vou tentar evitar me alongar mais agora nisso aqui, mas acho que deu para entender. A radicalização está tão forte lá nos Estados Unidos que pode levar a desfechos piores depois, tá? E até essa questão de guerra civil tem cenários diferentes também dentro disso, que não vem agora falar, mas tem possibilidades diferentes e formas diferentes de acontecer, tá? Embora começando pode... é abraço, tá? Falando bom português. Rápida observação, até que eu tinha esquecido de falar, que eu vi agora há pouco antes de começar o vídeo. Pra ver como esses negócios estão feios, e eu não digo que um lado é certo e o outro é errado, tá, gente? Isso aqui é muito relativo e eu não concordo com essa forma de enxergar as coisas. Mas grupos considerados de esquerda lá nos Estados Unidos estavam glorificando o quase assassino, né? O cara que foi morto, que tentou atirar no Trump. Então, olha o nível das coisas, cara. Olha o nível que tá chegando, tá? É complicado, mas é só pra ilustrar um pouquinho disso aqui que eu acabei de falar também. Uma coisa que eu quero acrescentar agora é a possibilidade do que tem envolvido com essa história toda, né? Isso funciona ainda mais se a gente pensar naquela teoria não, naquela situação que eu falei, né? Em que, na verdade, o poder é um só, a elite ali é uma coisa só, que ela só usa ali membros para fingir que tem alguma disputa, que não existe um grupo só dominando, né? Acho que deu para entender dessa forma, mas se não, eu mando aqui embaixo que eu explico melhor. Mas se a gente pensar que essa elite dominante manda, independentemente de quem está lá na frente, é muito possível que eles façam articulações para conseguir controlar o país todo, né, sem que a população, né, perceba, para conseguir algumas coisas melhores, né? Em que sentido que eu quero dizer? Também tem alguns outros analistas colocando até que isso é uma possibilidade, que na verdade isso que aconteceu pode servir, né, de desculpa, vamos dizer assim, para que o Estado americano consiga tomar atitudes mais fortes que de outra forma não seriam aceitas, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo até mais prático que está rolando agora, a questão de posse de armas mais de grosso calibre, armas mais ferradas, né? Que, assim, segundo a Constituição americana, isso não é possível. E os americanos, em geral, defendem muito fortemente isso. Só que a gente já sabe que isso é inviável, cara, né? Nenhum país sério consegue fazer isso, porque, pô, simplesmente não tem condição de você ter uma população armada nesse nível, né? Tem gente que tem verdadeiros arsenais de guerra. E é uma pessoa normal. Tipo, você tem uma arma ou outra para defesa própria, defesa da sua casa, defesa da sua propriedade, é uma coisa. É muito diferente do que rola lá. Lá é extremamente ridículo, é muito acima, né? Então, assim, realmente pode ser que depois desse evento agora, o governo consiga ter não só a força política, mas o apelo popular mesmo para conseguir pôr para frente isso, né? Então, isso pode ser até muito mais forte em outros aspectos, tá? Fazendo até um puxadinho aqui, indicando até que realmente pode ser que aconteça de também nos Estados Unidos vir a se instaurar um regime de exceção, alguma coisa mais, uma ditadura, vamos dizer assim, ou mesmo que seja velada, tá? Mas pode até ser explícita. Tem muitas possibilidades em cada aspecto que eu falo aqui, tá, gente? Acho que vocês já perceberam isso. Mas o ponto é que, com o que aconteceu, pode ser tanto que, se a gente pensar como a elite está usando o Trump e o Biden para fazer isso, para conseguirem ter um controle maior sobre a população, pensando assim de uma forma bem, parece bem complicada, assim, falando dessa forma assim, né? Mas pode ser que realmente seja uma coisa mais para justificar, de qualquer forma, que o Estado, né, americano consiga
tomar mais poder, ou então, se a gente pensar numa questão mais um pouco nível mais abaixo mesmo, pode ser que os democratas, né, pensando, ou o governo do Biden, né, use isso também para colocar de qualquer forma como se fosse um estado de sítio, não de sítio exatamente, mas se transforma um pouco mais um estado policial, né, e com isso também eles podem alegar algumas questões ali de segurança que inviabilizariam uma eleição agora, ou poderia, por exemplo, adiaria por um bom tempo, ou até suspenderia por tempo indeterminado, e aí por aí vai, né? Vocês já sabem o que pode acontecer disso, né? E tanto até na verdade, esse tipo de medida pode também desencadear um problema a nível nacional de segurança, né? Aí, quando eu falo guerra civil, também não é só direto a guerra civil já em nível de escala de guerra aberta já, mas às vezes já insurgências, né? Crise de segurança em qualquer forma, né? E coisas do tipo, tá? Mas com certeza poderia começar dessa forma. Então, eu estou falando tudo isso para vocês verem como uma coisa muito complexa e muito perigosa e muito... Bom, deu para perceber já, né? Mas então, gente, olha quanta coisa eu falei aqui e é só um pouquinho do que tem para se falar. É muita coisa envolvida, como eu falei, eu podia ficar horas aqui falando e teria pouca coisa ainda sido dita. Mas eu acho importante falar para já começar a apontar algumas coisas, né, para vocês poderem até pesquisar mais a fundo aí nas suas pesquisas, né, e ver aí, né, as coisas, tirar os raciocínios para vocês mesmo, né. Então é uma situação muito grave que tem nos Estados Unidos de qualquer forma, tá? A sociedade americana está num esgoto, tá praticamente no fundo do poço, né? E aquela coisa, né, de ver a luzinha no fim do túnel é capaz de ser o trem vindo, né, na direção, tá? É claro que é bem negativo essa visão minha, só que não é uma visão realmente negativa, tipo assim, não é que tá vendo o copo meio vazio, eu tô vendo o copo como ele tá, só que o copo tá rachado, entendeu? O copo ele tá complicado ali, né? Tá numa situação quebradiça. Então, realmente é complicado. E por que eu falo tanto dessas coisas? E falo assim? Porque o pessoal, especialmente aqui no Brasil até, o pessoal parece querer maquiar isso pra se beneficiar de alguma forma. Isso que é complicado, eu não entendo nem como, né? Só alguns eu entendo, porque é o pessoal que lucra com o pessoal, por exemplo, enviando dinheiro para os Estados Unidos, vendendo a ideia de que lá é a maior economia do mundo, é o lugar que está melhor no mundo, ou então quem vende casa lá, ou pacote de viagem, né? Aí faz sentido você tentar vender a imagem que lá está bem, mas para o pessoal normal, que quer saber o que está acontecendo, não faz sentido. E realmente lá não está numa situação bacana, e não é de hoje, já faz anos que está assim, né? Crises sanitárias, crises de opioides, crise de segurança de 1000 anos, né, que nem essa coisa de atiradores malucos, né? Cara, de tudo, é economia agora indo pro buraco também. Então, cara, é complicadíssimo, tá? Então é importante falar essas coisas para começar a entender um pouco mais o que tem envolvido lá, tá? Então, por isso que eu trouxe esse assunto hoje, né? Sei que tem bastante coisa aí e falo para vocês assistirem mesmo outros vídeos, né? Não só meu, mas do pessoal aqui da comunidade, que tem muita coisa bacana. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço a quem ficou aqui até agora, quem tem dado tanto apoio, né, ultimamente, não só ultimamente, né, mas ao canal aqui como um todo, né, e agradeço ao carinho até de muitos de vocês. E então é isso, pessoal. Quem está chegando aqui agora também convido a assistir os outros vídeos do canal e também a se inscrever aqui no canal se já não for inscrito, claro, né, quem está chegando agora, e ativar o sininho também para não perder nenhum vídeo, tá? Quem assistiu até aqui, quem gostou do vídeo, deixa o like também, que ajuda bastante o canal e é muito importante para o canal crescer e mandar informação para mais pessoas, tá? Qualquer informação extra que você tiver, qualquer pergunta, qualquer sugestão de vídeo também, pode deixar aqui nos comentários também, que ajuda. E compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta desses assuntos ou quem vai absorver alguma informação importante, tá? E esse é o mais importante aqui para o canal, tá bom? Difundir informação de qualidade e coisas que geralmente não são ditas por aí também, tá? Então por hoje é isso, eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Então, até lá!